Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Arnaldo Mendes. Hoje, praticamente 11h30 da noite. Estou aqui nesse momento para fazer uma pequena análise sobre o Quarteto Fantástico. Eu creio que muita gente está na expectativa. Confesso para vocês que a minha intenção não é assistir hoje. Era para assistir apenas sexta-feira para eu dar uma opinião sábado. Mas como aconteceu algumas coisas e o tempo me favoreceu, aproveitei para assistir o Quarteto Fantástico. Mas antes de eu dar continuidade, não deixem de curtir, não deixem de comentar no final do vídeo, não deixem de compartilhar. Para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? E antes, galera, preciso avisar vocês que já saiu o primeiro vídeo para a galera que é membro, para quem galera que assinar, que vai assinar o nosso canal. Aliás, saiu realmente o primeiro vídeo. O primeiro vídeo é uma entrevista que fizemos com o autor Eduardo Pereira para falar um pouco mais sobre a sua nova edição, que é sobre a biografia de Akira Toriyama. Fizemos uma entrevista muito bacana no último Sunday, que aconteceu alguns dias atrás. E quem ainda não se tornou membro, vá lá, que é bem baratinho e o importante é que ajuda o canal, beleza? Galera, para falar para vocês, quando eu saí dos cinemas, eu fiquei com aquela sensação de que o filme poderia ser bem redondinho, mas infelizmente tem algumas coisas que me incomodaram um pouco e vocês vão entender no decorrer do filme, no decorrer desse vídeo, perdão. Eu creio que muita gente ela tá muito mais curiosa para saber como é que iria funcionar esse filme do Quarteto após alguns anúncios, seja a questão da Marvel com o novo filme dos Vingadores e também em relação ao Thunderbolts depois dos pós-créditos do filme. E finalmente chegou o dia. Chegou o dia e eu tive a oportunidade de assistir o filme e confesso para vocês, como falei agora há pouco, era um filme que tinha tudo para ser um filme redondinho, uma coisa bonita, uma coisa que realmente fosse importante. Mas assim, ele tem uma premissa interessante. O cenário, assim, o ambiente assim, ele chama a atenção. Da forma como é apresentado o Quarteto Fantástico chama a atenção. Porque mesmo começando depois de um salto do tempo, de simplesmente ser o Quarteto Fantástico depois de 4 anos, eles contam um pouco da origem, de como essa questão envolveu todos eles e de um certo público, de como eles chamaram a atenção, de como eles foram aceitos, de como eles representavam realmente que são heróis da Terra. E cito até certas situações que a gente vê no começo dos quadrinhos. Praticamente o próprio filme em si, ele faz uma homenagem ao próprio Jack Kirby. Acho que quem for assistir vai entender onde eu quero chegar. E a premissa é interessante. Eu acho que a premissa, a introdução é interessante, chama muita atenção. Eu creio que muita gente vai até sentir falta de alguma ação, porque o filme funciona num ritmo lento, e creio que muita gente pode até se incomodar com isso. Eu vejo que a galera é muito precoce sobre isso, mas como eu falei, a introdução é interessante, a premissa é interessante, da forma como cada personagem é trabalhado é interessante. Eu acho que você vai encontrar até algumas surpresas que você jamais imaginaria, mas é um filme que ele consegue ser um pouco mais objetivo do que o Superman. O Superman eu achei um pouco uma bagunça aleatória, mas o próprio Quarteto é muito mais objetivo do que o próprio Superman. Ele está um pouquinho melhor que o Superman, porque muita gente vai dizer, você está louco, mas é apenas uma opinião. E eu creio que muita gente deve saber que de como é que poderia trabalhar essa questão do Galactus. Muita gente conferiu nos trailers, muita gente sabia que o maior vilão de toda a história seria o Galactus, de como eles poderiam enfrentar o Galactus, de como eles poderiam parar o Galactus. E também outra questão, justamente a questão da nova surfista prateada, que não era mais um homem, sim uma mulher. E eu confesso para vocês que não me atrapalhem que ele não assistiu o filme, não me impede, tá de boa para mim,
Mas o que realmente me preocupa é da forma como é desenvolvida em relação ao Quarteto Fantástico quanto o Galactus. É legal da forma como foi introduzida a chegada do Galactus, o aviso do Galactus, e eles precisam mudar toda a situação da história. Simplesmente era um povo amado que em poucos instantes, após a chegada do Galactus, um ser tão poderoso, isso fica até um certo, o povo em si ficou até tendo um certo inseguro. E uma coisa que você vai ver perfeitamente dentro do filme é como a própria Sui, que já aconteceu nos quadrinhos, eu creio que muita gente estava até reclamando que a Sui tem uma participação muito melhor do que os outros mesmos. Mas galera, vocês precisam entender para que o meu quadrinho, o Sui, sempre foi um ponto muito importante dentro do Quarteto Fantástico. Sabendo como o Richard funciona, sabendo como o irmão funciona, sabendo como o Coisa funciona, ela sempre foi um pilar muito importante dentro do Quarteto Fantástico. E o filme ele trabalha perfeitamente isso. Mas, como eu falei, o filme, ele até um certo ponto, ele vai te entregando coisas boas, vai te entregando uma coisa bem bonitinha, vai numa linha reta. Mas o final, infelizmente, ele me decepciona. Eu creio que poderia ser um pouco mais trabalhado, eu creio que poderia... Por que que ela não está enfrentando o Galactus? É como se a Marvel ela tentasse trabalhar de uma forma mais realidade possível. Acho que vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, quando você enfrenta o Galactus é um ser poderoso. Não é um ser cósmico, não é não é uma simples, não é um simples ser, não é um topeiro da vida. E aliás, em falar em topeira, realmente aparece no filme, e também eu senti falta de alguns personagens, justamente quando eles introduziram a questão do início do Quarteto Fantástico, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Mas eu creio que a Marvel trabalhou com essa certa realidade. E da forma como foi desenvolvida, da como foi a questão do andamento, da forma como foi finalizada, é o que me deixou meio cismado. Então, assim, para quem for assistir, vai encontrar algumas coisas, mas para quem estava esperando um bom filme, pode ficar tranquilos. É um filme de boa, é um filme ok, é um filme que merece nota 7, ele realmente é uma chave muito importante dos próximos projetos da Marvel. Mas eu tenho que ser honesto, eu estava curioso, eu sempre achei eu creio que muita gente foi atrás da relação do Quarteto Fantástico justamente por tudo que aconteceu anteriormente em relação da Marvel. Para mim, pode ser que muita gente até se surpreenda ou fique até chateado comigo, mas para mim é o melhor filme depois do Ultimato. Esqueça o Homem-Aranha 3, é só muito fanservice e agrada quem gosta do Homem-Aranha. Mas por todo em si, eu creio que a própria Marvel ela trata o Quarteto Fantástico com mais carinho. Ela tenta fidelizar o que realmente aconteceu nas HQs. E, então, isso faz com que o filme seja bom. Mas, como falei, eu acho que o final poderia ser um pouco mais trabalhado. Mas, ao menos, não é um filme longo, não é um filme chato. É um filme que você assiste em momentos a momentos. Você vê que o ambiente é legal, é um ambiente interessante. Justamente essa questão, ambiente familiar. Porque eles trabalham muito nessa questão de família. De estão ali para enfrentar problemas, para viver momentos de intensidade. Tem várias questões que são aplicadas dentro do filme que os quatro em si tentam consolidar, tentam resolver. E isso realmente é uma coisa bacana que a Marvel trabalha perfeitamente. A gente realmente vê um Quarteto Fantástico unido, diferente dos outros, que tem algumas contradições. Mas esse Quarteto Fantástico ele é unido, desde o começo ao fim. Não sei se isso vai incomodar ou não as pessoas, mas para mim foi uma coisa perfeita e realmente a Marvel acertou. Mas é isso. Eu acho que eu poderia... eu falei tudo que eu poderia falar sobre a questão do quarteto, de não querer passar spoiler. Ainda vamos fazer um vídeo para dar spoiler sobre o filme, que logo vai sair domingo ou segunda-feira. Mas é um filme ok, é um filme que você vai precisar assistir.
porque quer ou não já saiu a notícia de que o Quarteto Fantástico vai estar no próximo filme dos Vingadores. Muita gente está até louca da vida porque precisa esperar mais de um ano para saber o que vai acontecer. Mas é isso, a Marvel, pra mim eu senti até um pouco iludido, porque por tudo que eu tinha visto a questão do trailer, muita gente curiosa em relação ao Galactus, e eu acho que vai contrariar certas pessoas, vai decepcionar um pouco as pessoas. Mas a Marvel é isso. A Marvel ela precisa trabalhar com o que ela tem, porque querendo ou não, o Quarteto Fantástico, ela é perfeita para quem curte quadrinhos, para quem gosta de quadrinhos. Não é uma coisa popular como os Vingadores, como outros que conhecemos. Mas o Quarteto Fantástico, eu tenho um carinho pro Quarteto Fantástico. E eu creio que vai muito além, muito mais à frente do que os outros filmes do Quarteto. A Marvel quis trabalhar isso, quis trabalhar de forma certinha, bonitinha. E eu achei isso muito bacana. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Agradeço mais uma vez a galera do Muito Sim por nos dar essa oportunidade. E não deixe de seguir nossos parceiros, não deixe de seguir nossas redes sociais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!